Olá, o meu nome é William e eu estou fazendo esse vídeo porque ele tem uma finalidade muito importante para nós, para que você consiga chegar ao nosso encontro com uma bagagem teórica a respeito da constelação familiar. Esse vídeo é curto, porém ele é essencial para que a gente consiga desenvolver algo sem perder tempo explicando a teoria dentro da clínica. Então, o que eu quero que você saiba? Que eu estudei no IAP, no Instituto de Apoio Psicológico, participei de vários grupos de constelação familiar ali, entrei em contato com vários consteladores, o Dilson Vicente, que é o fundador do Instituto de Apoio Psicológico, também com a Olga Simone, que é sua esposa e foi minha professora, né, no treinamento de constelação familiar. Também entrei em contato com Dilma Caetano, que é uma psicóloga e consteladora familiar. Aprendi a constelar também com Brigitte Champetier de Ribes, uma espanhola que vem ao Brasil várias vezes ao ano, também para dar treinamentos em constelação familiar. Enfim, Olinda Guedes, Ana Lúcia Braga e um arsenal de mestres muito bacanas e competentes, dos quais eu tenho muito orgulho de ter feito parte. Eu estudei artes visuais na Universidade Federal aqui do Mato Grosso do Sul. Não cheguei a concluir a minha faculdade, mas ingressei depois em psicologia na Unigran e ainda sou acadêmico de psicologia na Unigran aqui em Campo Grande. Eu trabalho como terapeuta desde 2016, já com as abordagens de análise transacional, programação neurolinguística, terapia transpessoal. A constelação familiar, ela está baseada em fenômenos, tá? De estímulos e respostas que a gente dá e recebe no nosso entorno, no nosso meio, onde a gente sobrevive e onde a gente vive, né? O primeiro grupo do qual nós pertencemos é a família. Então, aprendemos a dar estímulos e respostas dentro da família, né? Aprendemos a nos comportar e a nos identificar como nós somos e exatamente do modo que nós somos dentro dessa estrutura familiar. Então, a família é a base de tudo, não só do modo como a gente se comporta, mas também da essência de quem nós somos a nível profundo. A nível profundo no sentido de DNA, né, de células. É essencial que nós tenhamos essa consciência de que a gente não vem do nada. A gente vem de um pai e de uma mãe. E essa origem, essa base paternal e maternal é a essência de todo o trabalho da constelação familiar. Se a gente for pensar na história, lá no Homem das Cavernas, né? Eles não conseguiam, de fato, sobreviver sozinhos. O meio era muito hostil. Muitos animais selvagens, a gente percebe a essência e a necessidade de vivermos em grupo. Então, desde o período em que o homem começa a entender que sobreviver em grupo é importante, cria-se uma ordem, uma lei primordial do ser humano, que é o pertencimento. Todos têm o direito de pertencer ao clã e ninguém, em hipótese alguma, pode ser excluído. O pertencimento é o que fez com que a raça humana sobrevivesse durante tanto tempo. E a cooperação, né? Somos cooperativos e por isso nós conseguimos nos desenvolver a ponto de estarmos ocupando a maior parte do globo terrestre, tá? Pertencer a quem? Pertencer ao nosso pai e à nossa mãe em primeiro lugar. Eu tenho o direito de pertencer a eles. E não é um direito de cobrar que eles reconheçam que eu pertenço. Não, é o direito de eu me sentir parte, de eu saber que eu tenho uma origem, de eu conseguir sentir essa origem dentro de mim, de eu conseguir acolher a origem, seja ela qual for e como foi acolher isso dentro de mim. Nossa mente ou nossa personalidade é construída com memórias. E as memórias são falhas.
E além de falhas, elas são mutáveis. Toda vez que eu lembro de algo, eu estou mudando essa memória, né? Já dentro dos estudos psicológicos, a gente consegue comprovar o tanto que a memória nossa não é verdadeira, porque ela não funciona como uma câmera de vídeo filmando exatamente. Várias áreas do cérebro que comandam a emoção, visão e vários outros sentidos, elas estão atentas ao mesmo tempo, e dependendo da intensidade, algo vai ser gravado com maior intensidade e outras coisas não. Então, uma situação do qual a gente fica muito chateado com a mamãe ou com o papai na infância pode ser marcado como algo insuportável, mas que talvez depois que a gente cresce isso já não faça mais sentido. Porém, essa memória continua latente em nós, e todas as vezes que vamos nos relacionar com outras pessoas, essa memória tende a despertar, e os mesmos medos, as mesmas inseguranças e angústias passam então a estar ativas em todo o nosso corpo mental e psicológico, tá? Então, pertencer a esse grupo, pertencer a estes pais, dá a nós o direito de estar conectado a eles. Porém, quando nós temos essas memórias que são doloridas em relação aos nossos pais, nós fazemos o caminho de tentar nos excluir deles. E isso causa algumas consequências danosas. Às vezes, os nossos pais também têm esses problemas e excluem os pais deles. Ou então, excluem pessoas que têm comportamentos estranhos ou maneiras diferentes de pensar, fazem uma exclusão de fato. E o que Bert Hellinger observou é que as pessoas que têm um comportamento estranho, elas estão conectadas a um excluído da família. Ou seja, se nós também temos um comportamento estranho, nós estamos imitando alguém da nossa família que foi rejeitado, que foi excluído por ser exatamente como ele é. A exclusão ela faz parte de uma consciência coletiva, né, a nível familiar. Então, a nível familiar, que é algo grande, existe uma consciência que diz o que é certo e o que é errado. Porém, acima dessa consciência familiar, existe uma consciência humana que é totalmente amorosa e que não permite que a exclusão deste grupo familiar passe impune. Então, nós somos convidados o tempo inteiro a olhar novamente para esse excluído, e quando não fazemos isso no nosso movimento, na nossa geração, as gerações próximas, por amor a nós, por um movimento de lealdade para que seja algo compensado e equilibrado, vão começar a agir de maneiras estranhas para que a gente consiga equilibrar de uma vez algo que foi desequilibrado. E o equilíbrio entre o dar e o receber é uma das ordens do amor, mas vamos falar um pouquinho dela mais para frente. Antes de falar do equilíbrio entre o dar e receber, é importante falar sobre o lugar. Todos nós temos um lugar na nossa família. E respeitar essa hierarquia é essencial para também termos leveza ao viver. Muitos de nós têm o hábito de sentir-se maior ou melhor que os pais. Isso nos coloca acima deles, ou seja, a gente quebra a hierarquia e assim, de fato, a gente começa a ter comprometimentos e também outros comportamentos estranhos que pesam. Também existe hierarquia entre irmãos, hierarquia em espaços de serviço, na escola, enfim, todas as organizações existe hierarquia e ela precisa ser respeitada. Isso não tem a ver com autoritarismo, mas tem a ver com respeito pelos que vieram antes, pela honradez aos que vieram antes e mantiveram a família viva ou mantiveram a organização funcionante e viva, mesmo que não esteja numa funcionalidade funcional, e que a gente às vezes chegue dentro de uma organização exatamente para organizá-la. Se a gente entra sem o respeito aos que estão lá há muito tempo, a gente tende a falhar, né? A gente não tem êxito. E o mesmo acontece
conosco na família. Se a gente é muito pequenininho e já começa a querer cuidar dos pais e a criticá-los e achar que eles são maus pais e precisam modificar o seu modo de ser, pronto, já estamos fadados ao fracasso, né? Dentro das nossas relações ou profissionalmente, enfim, cada um com a sua história e o seu modo de encarar a vida, que é possível solucionar. Nós recebemos a vida dos nossos pais, eles nos deram a vida, e a vida é algo que não poderemos pagar a ele de modo nenhum. Não temos como devolver a vida aos nossos pais, então nós estamos devendo a eles eternamente. Esse sentimento de dívida, ele é importante, porque faz a roda da vida girar. Eu consigo passar a bola dourada adiante, né, como Bert Hellinger fala, tendo filhos. Então eu passo a vida adiante com os filhos que eu tenho. Se eu escolho não ter filhos, então eu pego essa dívida que eu tenho com os meus pais e eu trabalho em prol da sociedade. Eu trabalho para ser útil ao clã, ao grupo, à sociedade, para ser útil ao todo. Esse é o maior modo de agradecer aos pais pela vida que a gente tem. Fazer um trabalho bem feito, fazer um trabalho com muito afinco, com muito gosto, com muito esmero, né? Então, assim a gente consegue ter um equilíbrio da vida. O senso de utilidade, a necessidade de ser útil faz parte do ser humano, é uma fome existencial nossa, né? Dentro dos conceitos da análise transacional. Então nós temos fome, né, de sermos úteis, de também dar algo aos outros e com esse dar receber algo de volta. Todas as relações exigem trocas e é necessário que hajam desequilíbrios dentro das relações exatamente para que haja progresso e evolução. Então, às vezes, a gente está vivendo uma crise exatamente porque há um desequilíbrio entre o dar e o receber e estamos evitando de crescer, estamos evitando evoluir, estamos evitando ir para o mais. Nós queremos voltar ao antes de ter recebido tanto ou ao antes de ter dado tanto. E por isso a gente entra em crise. Geralmente a solução é pagar o que nós estamos em dívida, deixar que o outro pague o que tem de dívida conosco, né? São movimentos que parecem muito óbvios, mas são às vezes os mais difíceis de serem feitos exatamente porque somos habituados a não querer equilibrar as relações, né? Vivemos numa sociedade competitiva, onde não somos cooperativos, mas somos competitivos e individualistas. E a constelação familiar, ela vem para nos dar esse olhar amoroso, porque tudo está sendo movido através de forças do amor, né? O pertencer é um olhar extremamente amoroso. A hierarquia, apesar de ser algo que fala a respeito de ordem, não é uma ordem dura, autoritária, é uma ordem amorosa e uma ordem necessária. E o equilíbrio entre o dar e o receber é a máxima da troca do amor entre os seres por cooperação, pelo desejo de cooperarem um com o outro, né? A constelação familiar, ela é fenomenológica. Eu costumo atender utilizando os bonecos da Playmobil, ou visualizações, ou um diálogo, mas mesmo assim nós estaremos constelando. Também atendo em grupos, mas agora no período de pandemia, os grupos no Instituto de Apoio Psicológico estão fechados, os cursos também, né, estão sendo feitos à distância, e também é possível fazer constelação à distância pelo modo de WhatsApp por vídeo ou então outros recursos, né? Mas é possível. O mais importante é a gente estar disponível. É importante que você, que está buscando ajuda, esteja inteiramente assumindo a responsabilidade pelo processo, no sentido de estar aberto para assumir as culpas que precisam ser assumidas.
estar aberto a deixar a inocência de lado, porque a gente quer ser inocente, né? É um movimento interno da nossa criança interna que não quer se sentir culpado. E a solução passa pela sensação de responsabilidade e culpa. Então é preciso entrar em contato, sim, com essa culpa, porque a culpa também é um movimento de amor, dizendo que a gente se preocupa com o outro e que a gente tem, de fato, uma consideração pelo ser humano que o outro é e também consideração pelo ser humano que eu sou, né? Então eu espero que você esteja de fato comprometido com o seu processo, que você possa assimilar essas ordens do amor dentro do seu coração e já vir para o nosso encontro pensando que é necessário ter vontade de abrir-se para sentir, sim, a responsabilidade e a autonomia em tomar decisões e sentir a culpa. Então prepare-se com carinho, lembre que é um momento seu só para você, é um momento em que você está se cuidando, se amando, em prol do seu crescimento, do seu desenvolvimento, que vai mudar tudo dentro das suas relações. Uma vez que a gente muda o olhar, uma vez que a gente assume a nossa responsabilidade, cresce, tudo ao nosso redor muda também, sofre influências dessa mudança e geralmente para algo positivo e algo maior. Venha com a coragem de assentir e agradecer a vida tal como ela é, porque não existe movimento nenhum da vida de ódio, de mágoa, de desejo de que você não vença, muito pelo contrário. Só existe o desejo de que você cresça, de que você se desenvolva e com tudo que você é, que você seja uma partícula importante para o grupo do qual você faz parte. Então seja bem-vindo, abra-se para esse movimento e eu espero você no nosso encontro. Até lá! E só para lembrar, nós mudamos sim a nível de consciência, nós conseguimos tomar uma nova consciência, mas tomar consciência apenas não é o suficiente. É essencial que a gente arregace as mangas e comece a agir diferente também no nosso entorno. Partir para a ação, somado a uma nova consciência, é que faz com que todo o nosso entorno realmente seja modificado e a vida ganhe mais leveza. Então não basta apenas estar consciente de que existem ordens do amor e de que existe necessidade de mudança. É necessário, de fato, experimentar, fazer inúmeras tentativas para que a gente ocupe o nosso lugar, para que a gente inclua aquilo que é muito difícil de incluir e que para a gente equilibre as nossas relações. Até lá!